Olá! Esse vídeo vai te ensinar a busca binária em apenas 3 partes. Vamos começar pela introdução. Busca binária é um algoritmo muito eficiente para encontrar elementos em uma lista, ordenada. E não se preocupa, é um algoritmo que tu usa no teu dia a dia mesmo sem saber. Por exemplo, para encontrar uma palavra em um dicionário. Imagina que a gente tem um dicionário de frutas com essas palavras aqui: abacate, banana, carambola, damasco, figo, goiaba, laranja, maçã, nectarina e uva. E queremos encontrar a posição da palavra nectarina nesse dicionário. Para encontrar a palavra nectarina, a gente tem pelo menos 2 opções de busca. A primeira opção é a busca linear. Vou colocar aqui os índices para facilitar. Na busca linear, basicamente, a gente percorre elemento por elemento, comparando com a palavra buscada. Caso esse elemento não seja igual à palavra buscada, a gente pula para o próximo elemento, até que seja igual. Quando encontramos uma palavra que é igual ao elemento buscado, a gente encerra nossa busca e retorna à posição em que encontramos esse elemento. No caso aqui, a gente encontrou a palavra nectarina na posição 8. Agora, imagina que o nosso dicionário tem um tamanho muito maior, com milhões de palavras. Isso ia significar que a gente ia ter que passar por todas as palavras até encontrar a que a gente estava buscando. Então quer dizer que, se o nosso dicionário tiver um tamanho N, a gente vai ter que passar por todas as palavras. Ou seja, percorrer um tamanho N também. E isso não seria nada eficiente. Então, vamos para a segunda opção. A segunda opção é a busca binária. E é a opção que você já usaria na vida real, porque você não ia ficar procurando palavra por palavra até encontrar a palavra buscada. Você iria localizar o início do dicionário, o final dele, e iria abri-lo no meio. Quando você abrir no meio, você vai encontrar a palavra figo. Como você é muito espertinho, você sabe que por ordem alfabética, a palavra buscada vem depois da palavra figo. Então você precisa ir para a direita. E pode eliminar o que vem antes, porque você tem certeza que a palavra nectarina não está ali. Agora você vai concentrar a busca na parte direita e vai abrir novamente no meio. A palavra nectarina vem depois da palavra maçã. Então, novamente, você pode concentrar a busca no lado direito e eliminar o lado esquerdo. Agora, com o que restou, você abre no meio novamente. E vai encontrar a palavra nectarina. Opa! A palavra nectarina é igual à palavra buscada. Então, você pode retornar à posição da palavra 8. A gente aplicou essa ideia com palavras, mas podemos utilizar também com números, ou com qualquer outro elemento que possa e esteja ordenado. Pois, com os elementos ordenados, tendo o início, o fim, podemos descobrir o meio. E a partir disso, comparando com o elemento buscado, podemos saber qual direção tomar. Ou ir para a direita, quando o elemento é maior que o meio, ou para a esquerda, se o elemento for menor que o do meio. E assim, saber qual metade iremos ignorar. Geralmente, em uma entrevista de emprego, você vai receber uma lista de números, como essa. Eu vou te pedir para retornar o índice de um elemento. Por exemplo, escreva uma função que retorne a posição do número 43. O primeiro passo é crucial que a lista esteja ordenada, em ordem crescente ou decrescente, para que a busca binária funcione corretamente. Aqui, a nossa lista já está ordenada. O segundo passo é a divisão da lista. Na busca binária, sempre dividimos a lista no meio e decidimos qual lado iremos ignorar, dizendo adeus. Para dividir a lista na metade, precisamos de 2 informações: o início, que é 0, e o fim, o índice do último elemento da lista, que nesse exemplo é 6. Agora sim, com essas informações, podemos descobrir o índice do meio da nossa lista. Pensa comigo, se eu tenho o início e o fim, o meio nada mais é que início mais fim dividido por 2. Lembrando, a divisão inteira disso. 0 mais 6 dividido por 2 é igual a 3. Ok, 3 é o nosso índice do meio. O elemento que está na posição 3 é 58. 58 é maior que 43. Então, não faz sentido continuar procurando a direita, certo? Porque, veja só, todos os elementos à direita serão ainda maiores, então não tem por que perder tempo procurando ali. Dizemos adeus à direita e nos concentramos na esquerda. O início da nossa lista ainda será o mesmo, porque descartamos a direita. Isso significa que a nossa lista terá um novo final, logo antes do meio, no índice 2. O novo final implica um novo meio. 0 mais 2 dividido por 2 é igual a 1. 1 é o novo índice do meio. O elemento do índice 1 é 32. 32 é menor que o elemento que estamos procurando. Podemos então esquecer a parte da esquerda. Por quê? Porque todos os elementos à esquerda também serão menores. Então cortamos a esquerda fora e focamos na direita. Isso significa que a nossa lista começa um pouco mais à frente do que antes, logo após o índice do meio. Agora a lista começa no índice 2. Fazemos a continha para descobrir o meio. 2 mais 2 dividido por 2 é 2. O elemento do meio agora é o índice 2, que é justamente 43. Então encerramos a busca e retornamos que ele se encontra na posição 2.
Agora imagina que 43 não existisse na nossa lista. Ao invés de 43, fosse 41. E agora? Nada demais. Vamos repetir o processo novamente. Olha para o elemento do meio. 41 é menor que 43. Então, precisamos ir para a direita, pois se existir um 43, ele vai estar depois de 41. O final da nossa lista continua o mesmo, mas como vamos para a direita, isso implica em um novo início. O novo início vai iniciar logo depois do elemento do meio. Ok, mas olha só o que aconteceu aqui. Agora temos um final antes do início. Isso gera uma situação inválida. Então iremos encerrar a nossa busca e retornar que, infelizmente, 43 não existe na nossa lista. Prontinho, depois de ter entendido a ideia, vamos para a parte mais fácil, o código. Então, vamos iniciar o nosso código. A gente primeiro precisa declarar nossa lista de números ordenado. Ok, agora a gente pode começar a definir a nossa função busca binária. A nossa função busca binária vai receber o nosso início, o nosso fim, o nosso alvo, que é o elemento que a gente está buscando, e a nossa lista. E aí, a gente vai ficar repetindo esse processo de busca enquanto o nosso início for menor ou igual ao nosso fim, pois assim a gente tem a certeza que os nossos índices são válidos. E aí, a partir do início e do fim, a gente pode declarar um meio. O meio é a soma do início mais o fim dividido por 2. Lembrando que é a divisão inteira, então por isso que eu botei essas duas barras. E aí, agora a gente vai ter que decidir quando é que a gente vai ir para a direita. Vamos para a direita caso o nosso elemento do meio for menor que o nosso alvo. Quando isso acontece, a gente precisa definir um novo início. O nosso novo início vai iniciar logo após o elemento do meio. Então, início é igual a meio mais 1. Caso o nosso elemento do meio for maior que o nosso alvo, a gente precisa tomar a decisão contrária. A gente precisa ir para a esquerda. Então, a gente vai definir o novo final. E ele vai começar um pouquinho antes do meio. Então, fim é igual a meio menos 1. Ok, e quando a gente encontra o elemento buscado, a gente precisa retornar à posição dele, certo? Então, quando o nosso elemento do meio for igual ao nosso alvo, a gente retorna à posição dele, que é a do meio. Mas se acontecer aquele caso de o elemento alvo não estar contido na nossa lista, então a gente nunca vai ter um retorno na nossa função, porque o elemento do meio nunca vai ser igual ao alvo. Nossos índices também vão se tornar inválidos, porque a gente vai ter aquele caso do nosso final ser menor que o nosso início. Então a gente precisa adicionar alguma coisa que execute depois do while. Então eu vou colocar o menos 1, que vai indicar que o nosso elemento não está na nossa lista. Então esse bloco só vai ser executado se a nossa condição do while for inválida. E vai indicar que o nosso elemento não está na lista. Prontinho. A nossa função de busca binária está pronta. Então, agora a gente pode chamar ela, passando o início da nossa lista, que é 0, o final dela, que é o tamanho da nossa lista, menos 1, e a nossa lista. E o nosso alvo, que aqui vai ser 43, igual ao nosso exemplo. E aí eu vou armazenar o resultado dessa função em uma variável chamada resultado, e vou printar o resultado. E esse foi o nosso código. Eu vou deixar aqui por mais um tempinho e qualquer coisa é só pausar, tirar uma foto e tentar reproduzir.